Ei, pessoal! Hoje à noite vamos mergulhar em um mundo que te engoliria antes mesmo do café da manhã. A Idade Média. Imagine só, você está em um campo lamacento, o ar pesado com o cheiro de esterco e fumaça, e, em algum lugar por perto, um galo grita como se estivesse ensaiando para um filme de terror. Seu celular? Inútil. Seus tênis? Já estão cobertos de algo que você prefere não identificar. Você não está mais no seu quarto aconchegante. Está em uma era onde sobreviver é um trabalho em tempo integral, e você está ridiculamente despreparado. Esta é a história de por que você não duraria um dia na Idade Média. E acredite, vai ser uma jornada intensa, meio nojenta. Então, antes de se aconchegar, curta o vídeo e se inscreva, mas só se realmente gostar do que faço aqui. Deixe um comentário abaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo e vamos embarcar juntos nessa jornada. Você acorda, piscando contra a luz fraca do sol que se infiltra por uma janela mal coberta com tábuas. O chão é de terra batida, frio sob seus pés descalços, e o ar tem um cheiro azedo que faz seu estômago revirar. Você não sabe como chegou aqui, mas uma coisa é clara: isso não é um sonho. É a Idade Média por volta do ano 1200 e você está em um vilarejo qualquer na Europa. Suas roupas modernas, jeans e camiseta, parecem absurdamente fora de lugar, e os olhares desconfiados dos moradores, com suas túnicas ásperas, só confirmam isso. Você tenta explicar quem é, mas as palavras Wi-Fi e internet soam como feitiçaria. Boa sorte com isso. Seu primeiro desafio é simplesmente entender onde você está. Não há placas, GPS ou mapas amigáveis do Google. O vilarejo é um amontoado de casas de madeira e palha, com telhados que parecem prestes a desabar. Galinhas cacarejam, um porco fuça na lama, e uma carroça range ao longe, puxada por um cavalo que parece tão exausto quanto você já se sente. Você tenta perguntar onde está, mas o idioma é uma barreira. O inglês moderno não existe ainda, e o latim ou dialetos locais são sua única chance. Você arrisca um olá e recebe um grunhido em resposta. Ótimo começo. Enquanto você tenta se orientar, o frio começa a morder. Suas roupas finas não ajudam, e o vento corta como uma faca. Você vê um camponês carregando lenha e percebe que o fogo é a única fonte de calor por aqui. Nada de aquecedores elétricos ou cobertores fofinhos. E, falando em conforto, onde está o banheiro? Você olha ao redor e... bem, não há banheiro. O melhor que você encontra é um canto atrás de uma casa, onde o cheiro sugere que você não é o primeiro a ter essa ideia. Você tenta não pensar no que está pisando. Um fato histórico te bate. A Idade Média, especialmente entre os séculos XI e XIII, foi marcada pelo feudalismo. Você está em um sistema onde o senhor local é dono de tudo. Terra, colheitas, até você, tecnicamente. Ele exige impostos e trabalho, e você não tem escolha a não ser obedecer. Enquanto você processa isso, uma curiosidade excêntrica surge. Os camponeses às vezes usavam esterco de crocodilo misturado com gordura como protetor solar ou remédio para a pele. Sim, você ouviu direito. Boa sorte aplicando isso sem vomitar. Historiadores ainda discutem se essa prática era comum ou apenas uma moda passageira entre os mais desesperados. Você tenta se aproximar de uma casa, esperando alguma hospitalidade, mas a porta se fecha na sua cara. A desconfiança é a moeda corrente aqui. Estranhos podem ser bandidos, espiões ou pior, hereges. Você percebe que sua aparência moderna, cabelo limpo, dentes brancos, te faz parecer um alienígena. Alguém grita algo que soa como uma acusação e você decide que é melhor se esconder. Mas para onde? O campo ao redor é vasto, mas não há sinais de civilização além do vilarejo. E, convenhamos, você não é exatamente um sobrevivente nato. Lembra daquela vez que você reclamou do ar-condicionado quebrado? Isso aqui é 1000 vezes pior. Enquanto você cambaleia pela lama, tentando não escorregar, uma risada te escapa. Você, com seus aplicativos de entrega e playlists de Spotify, está preso em um lugar onde a maior tecnologia é uma roda de carroça. E por falar em tecnologia, você sente falta do seu celular. Não para ligar para alguém, mas só para ter algo familiar. Aqui, o entretenimento é um trovador cantando sobre batalhas, ou um porco sendo perseguido por crianças. Você tenta se imaginar contando uma piada moderna, tipo, por que o cavaleiro terminou com a donzela?
porque ele estava cansado de carregar a armadura emocional dela. Mas ninguém entenderia. O humor medieval é mais visceral. Pense em piadas sobre vacas ou acidentes com esterco. O dia está só começando e você já está exausto. O sol mal aquece e seu estômago ronca. Você vê um camponês mastigando algo que parece pão, mas é tão duro que ele precisa molhá-lo em uma tigela de caldo ralo. Você se aproxima, faminto, mas ele te encara como se você fosse roubar a comida dos filhos dele. E talvez você roubasse, porque a fome está começando a te dominar. Você percebe que na Idade Média, a comida não é garantida. Não há supermercados, nem delivery. Se a colheita foi ruim, todos sofrem. E pelo estado dos campos ao seu redor, a colheita não parece promissora. Você se senta em um tronco, tentando planejar seus próximos passos. Mas a realidade é cruel. Você não tem habilidades úteis aqui. Sabe fazer café? Ótimo, mas o café nem chegou à Europa ainda. Sabe programar? Parabéns, mas o computador mais próximo está a uns 700 anos no futuro. Suas únicas opções são aprender rápido ou torcer por um milagre. E, enquanto o vento sopra e o cheiro de fumaça te envolve, você sente um peso. A Idade Média não perdoa os fracos. Você precisa de comida, abrigo e, quem sabe, um banho. Mas isso é pedir demais. Por enquanto, você só quer sobreviver até o pôr do sol. E acredite, isso já é uma grande conquista. Você cambaleia pelo vilarejo, ainda atordoado pela sua chegada abrupta à Idade Média. E então ele te atinge. O cheiro. Não é só o esterco ou a fumaça que você notou antes. É algo mais profundo. Uma mistura sufocante que parece grudar na sua pele. Você para, tentando respirar pela boca, mas o ar parece denso, como se estivesse mastigando uma nuvem de sujeira. Bem-vindo às cidades medievais, onde o saneamento básico é tão real quanto unicórnios. Você olha ao redor, procurando a fonte do fedor, e percebe que é tudo. O esgoto correndo em valetas abertas, o lixo jogado nas ruas e os próprios moradores que tomam banho talvez uma vez por ano. Você está acostumado com desodorante e sabonete líquido. Boa sorte se adaptando a esse pesadelo olfativo. Enquanto você tenta não desmaiar, uma carroça passa, espalhando mais lama e algo que parece restos de vegetais podres. Você recua, mas seus pés afundam em uma poça pegajosa. Olhando para baixo, você vê que não é só lama. É uma mistura de resíduos humanos e animais. Você tenta limpar o pé em uma pedra, mas o cheiro só piora. É como se o universo estivesse te dizendo: bem-vindo ao clube, novato. Você se pega pensando em como seria bom ter um daqueles sprays de ambiente que você ignorava na sua casa moderna. Aqui, o único aroma disponível é fumaça de lenha ou, se você tiver sorte, o leve perfume de um campo de cevada. Um fato histórico te vem à mente. As cidades medievais, como Londres ou Paris no século XIII, eram notórias por sua falta de saneamento. O rio Tâmisa, por exemplo, era basicamente um esgoto a céu aberto, onde tudo, desde dejetos até carcaças de animais, era despejado. Você olha para uma valeta próxima, onde uma água turva corre lentamente e sente um arrepio. Beber isso? Nem pensar. Mas então você percebe que os moradores não têm escolha. Eles bebem, cozinham e até lavam roupas com essa água, ou pelo menos tentam. Uma curiosidade excêntrica surge. Algumas cidades medievais tinham limpadores de latrinas, pessoas pagas para esvaziar fossas sépticas à mão. Sim, à mão. Você tenta imaginar esse emprego e decide que prefere morrer de fome a mergulhar nesse mercado de trabalho. Você vê uma mulher jogando um balde de algo fétido na rua e ela nem pisca. Para ela, isso é rotina. Você, por outro lado, está a 2 segundos de correr para o bosque mais próximo, mesmo sabendo que lobos ou bandidos podem estar esperando. O cheiro não é só um incômodo, é um ataque constante aos seus sentidos. Você tenta se distrair olhando para o céu, mas até o ar parece carregado de fuligem. Uma piada te ocorre. Qual é o perfume oficial da Idade Média? O de esgoto. Você ri sozinho, mas os moradores te encaram, desconfiados. Rir não é comum aqui, a menos que envolva uma história sobre um porco fugitivo. Enquanto você anda, tentando respirar o menos possível, percebe que o cheiro varia de um canto a outro. Perto do açougue, é o fedor de sangue seco e carne começando a apodrecer. Ao lado da taverna, é um misto de cerveja azeda e vômito. E nas ruas principais,
onde as pessoas se amontoam. É o cheiro de corpos suados, roupas que nunca viram sabão e cabelos oleosos. Você se pega cheirando sua própria camiseta, desesperado por algo familiar, mas até ela já está absorvendo o aroma local. Você se pergunta como as pessoas sobreviviam a isso sem perder o juízo. Historiadores ainda discutem se o olfato medieval era menos sensível devido à exposição constante, ou se as pessoas simplesmente aceitavam o fedor como parte da vida. Você tenta entrar em uma casa pensando que dentro pode ser melhor, mas o ar lá é abafado, com um toque de mofo e palha úmida. O teto baixo e as janelas minúsculas não ajudam na ventilação. Uma família te observa e você nota que até as crianças têm um leve cheiro de terra e suor. Eles oferecem um pedaço de pão, mas o gesto vem com um aviso implícito. Não espere mais nada. Você aceita, grato. Mas o pão está coberto por uma poeira que você torce para ser só farinha. Enquanto mastiga, você percebe que a higiene pessoal é um luxo. Escovar os dentes? Esqueça. A maioria das pessoas aqui tem dentes escuros ou faltando, e o hálito delas é... Bem, digamos que você prefere não testar. O sol começa a se pôr, e você acha que o frio pode aliviar o cheiro. Não alivia. A fumaça das fogueiras se mistura ao fedor, criando uma névoa que irrita seus olhos. Você vê um homem jogando cinzas na rua, e elas voam na sua direção. Você tosse, sentindo a garganta arranhar, e percebe que até respirar é um risco. Doenças como infecções respiratórias eram comuns, e você começa a entender por quê. Cada inspiração parece trazer uma nova ameaça invisível. Você tenta se lembrar de como era fácil abrir uma janela na sua casa moderna, com ar puro entrando. Aqui, ar puro é um mito. Enquanto você se arrasta pelo vilarejo, um pensamento te consola. Pelo menos você não está limpando latrinas. Ainda. Mas a noite está chegando, e com ela, novos desafios. Você precisa de abrigo, comida e, quem sabe, uma maneira de não sucumbir ao cheiro. Você vê uma igreja ao longe, com sua torre de pedra, e se pergunta se lá dentro é mais limpo. Provavelmente não, mas é sua melhor aposta. Enquanto caminha, você tenta se concentrar no som dos sinos, no ranger das carroças, em qualquer coisa que distraia do ataque olfativo. Mas o cheiro está em todo lugar, como um lembrete cruel de que, na Idade Média, até o ar é seu inimigo. Você para perto de um riacho esperando que a água corrente traga alívio, mas o cheiro ali é ainda pior. Uma mistura de podridão e algo que você jura ser peixe morto. Você se agacha, tentando não vomitar, e percebe que sobreviver aqui exige mais do que coragem. Exige um estômago de ferro e um nariz que desistiu de viver. Você murmura para si mesmo: se eu voltar para casa, nunca mais reclamo do cheiro do lixo. E com isso você segue em frente, torcendo para que o próximo desafio seja menos aromático. Você finalmente escapa da nuvem fétida do centro do vilarejo, mas seu estômago ronca tão alto que parece um trovão. A fome te atinge como um soco, e aquele pedaço de pão poeirento que você conseguiu na última casa já é só uma memória distante. Você olha ao redor, esperando encontrar algo comestível, mas a Idade Média não é exatamente um paraíso gastronômico. As casas de palha e madeira não têm placas de bem-vindo ou cheiro de bolo assando. Em vez disso, você vê um camponês mastigando algo que parece uma pedra disfarçada de pão, e uma mulher mexendo uma panela de ferro com um caldo tão ralo que poderia ser água suja. Bem-vindo à culinária medieval, onde sabor é um sonho e fome é a realidade. Você se aproxima de uma mesa improvisada onde alguns moradores dividem uma refeição. O cheiro não é exatamente convidativo. É uma mistura de cevada cozida demais e algo que lembra repolho velho. Você tenta ser educado, apontando para a panela com um sorriso forçado, mas a mulher te encara como se você tivesse pedido o ouro do rei. Ela joga uma colher de sopa em uma tigela de madeira e te entrega, resmungando. Você olha para o líquido acinzentado, com pedaços flutuantes que poderiam ser vegetais ou outra coisa. Você engole em seco, lembrando que, na Idade Média, desperdiçar comida é praticamente um pecado mortal. Um fato histórico te ocorre. A dieta medieval era extremamente limitada, especialmente para os camponeses. Pão, mingau e sopas feitas de grãos e vegetais eram a base da alimentação, com carne sendo um luxo raro, reservado para festas ou para os ricos. Você dá uma mordida no pão que veio com a sopa, e é como mastigar cascalho. Seus dentes protestam,
E você entende por que tantos medievais tinham problemas dentários. Uma curiosidade excêntrica te faz rir. Em alguns vilarejos, as pessoas usavam ossos de animais como colheres improvisadas, chupando o tutano como sobremesa. Você olha para sua tigela e torce para que o tutano não esteja no menu de hoje. Você tenta engolir a sopa, mas o gosto é um soco no paladar. É salgada demais em um momento, sem sabor no outro, e a textura é arenosa, como se alguém tivesse esquecido de lavar os grãos. Você se pega sonhando com uma pizza, ou até um sanduíche básico. Aqui, temperos como pimenta ou canela são mais valiosos que ouro, guardados para os nobres que podem pagar por eles. Você ouve um homem reclamar que a colheita foi ruim, e a mulher da sopa suspira, dizendo que o inverno será magro. Você percebe que a fome não é só um incômodo passageiro. É uma sombra constante, pairando sobre todos. Enquanto mastiga, você nota que os outros comem devagar, como se quisessem fazer cada migalha durar. Uma criança te encara, seus olhos grandes e famintos, e você sente um aperto no peito. Você oferece um pedaço do seu pão, mas a mãe dela o pega rapidamente, murmurando algo que soa como um agradecimento misturado com desconfiança. Você tenta não pensar em como essa família vai sobreviver com tão pouco. Uma piada te ocorre para aliviar o clima. Qual é o prato principal da Idade Média? Sopa de talvez amanhã. Você ri baixinho, mas ninguém entende, e o silêncio volta, pesado como o pão na sua mão. Você se senta em um banco tosco, tentando planejar sua próxima refeição, mas as opções são desanimadoras. Perto do mercado, você vê um vendedor oferecendo peixe seco, mas o cheiro te faz recuar. Outra barraca tem nabos e cebolas, mas eles parecem mais velhos que o próprio vilarejo. Você se pergunta como as pessoas não morriam de desnutrição, mas então lembra que muitas morriam. Historiadores ainda discutem se a má alimentação era a principal causa de doenças medievais ou se a falta de higiene tinha um papel maior. De qualquer forma, você não está exatamente animado para testar a teoria. Você tenta se aproximar de uma taverna, esperando algo mais apetitoso, mas o cheiro de cerveja azeda te faz hesitar. Lá dentro, homens barulhentos dividem canecas de uma bebida turva, e você ouve alguém falar sobre uma festa onde serviram carne de cervo. Você saliva, mas sabe que não tem dinheiro, ou melhor, moedas de prata, porque notas de papel são tão úteis quanto um celular sem bateria. Você pensa em negociar, mas o que você tem para oferecer? Sua camiseta moderna? Eles provavelmente a usariam como pano de chão. Enquanto você anda, o estômago continua protestando e você começa a sentir fraqueza. O frio não ajuda e o vento corta sua pele, fazendo você desejar um casaco quente e uma sopa de verdade. Talvez uma daquelas de lata que você ignorava no supermercado. Você vê um pomar ao longe e considera roubar uma maçã, mas o risco é alto. Ladrões são punidos com mutilação ou pior, e você não está pronto para perder uma mão por uma fruta meio podre. Além disso, as maçãs medievais não são as belezinhas brilhantes do seu tempo. São pequenas, azedas e cheias de vermes. Você para perto de uma fogueira, onde uma velha está assando algo que parece um pãozinho. Ela te oferece um pedaço e você aceita, grato. O gosto é melhor que a sopa, mas ainda assim básico, como se a farinha tivesse sido misturada com desespero. Ela te conta que a comida está escassa desde a última chuva, que arruinou parte da colheita. Você assente, tentando mostrar empatia, mas tudo o que pensa é como seria bom ter um delivery agora. Até um hambúrguer gorduroso seria um banquete comparado a isso. Enquanto você come, a realidade da Idade Média te atinge. A comida não é só sustenance, é uma batalha diária. Você precisa de energia para trabalhar, mas o trabalho é o que te dá comida, e o ciclo é cruel. Você olha para suas mãos ainda macias do seu mundo moderno, e percebe que elas não estão prontas para colher cevada ou matar um coelho. Você tenta se imaginar caçando, mas a imagem é tão ridícula que você ri. Eu, caçando. Minha maior caçada foi achar o controle remoto na sala. O pensamento te anima, mas a fome volta, lembrando que o próximo prato está longe de ser garantido. Você se levanta, decidido a encontrar algo mais para comer, mesmo que seja só uma cenoura murcha. O vilarejo está ficando mais escuro, e o frio do entardecer te faz tremer. Você sabe que precisa de abrigo, mas a fome é mais urgente agora. Enquanto caminha, você vê um pássaro bicando algo na lama e se pergunta, por um breve e desesperado momento, se poderia cozinhá-lo.
Você balança a cabeça, rindo da sua própria loucura. A Idade Média está te transformando. E você não tem certeza se isso é bom ou aterrorizante. Você deixa a fogueira para trás, ainda sentindo o vazio no estômago. E agora enfrenta um novo problema: a sede. Sua garganta está seca, como se você tivesse engolido um punhado de areia. E a ideia de tomar um gole d'água parece tão tentadora quanto um milkshake gelado. Mas, ao olhar para o riacho lamacento que corta o vilarejo, você hesita. A água é turva, com pedaços flutuantes que poderiam ser folhas, ou algo muito pior. Você se lembra da valeta fétida da cidade? Lembra daquele cheiro que quase te nocauteou? E percebe que beber isso é como jogar roleta russa com seu estômago. Na Idade Média, a água limpa é um mito, e você está prestes a descobrir por quê. Você se agacha perto do riacho, tentando avaliar se vale o risco. Um garoto passa correndo, joga uma pedra na água e ri quando ela afunda com um plop. Você pergunta a ele, com gestos desajeitados, se a água é segura. Ele dá de ombros e aponta para uma taverna próxima, onde homens barulhentos seguram canecas de algo que parece cerveja. Você entende o recado. Aqui, a bebida mais confiável não é água, mas uma cerveja fraca, chamada Small Beer. Até as crianças tomam isso porque é mais seguro que o riacho. Você suspira pensando em como um copo d'água gelada do seu filtro moderno seria um luxo agora. Um fato histórico te vem à mente. Na Idade Média, a água era frequentemente contaminada por esgoto, animais mortos e até restos de curtumes, tornando-a uma fonte comum de doenças como disenteria. Por isso, a cerveja fraca, com baixo teor alcoólico, era a bebida padrão, até para o café da manhã. Você entra na taverna torcendo por algo que não te mate, e um homem barbudo te entrega uma caneca de madeira. O líquido dentro é morno, turvo e tem um gosto que lembra pão líquido com um toque de terra. Você faz uma careta, mas engole, porque a alternativa é aquele riacho. Uma curiosidade excêntrica te faz rir. Em alguns mosteiros, monges bebiam cerveja durante jejuns, alegando que era pão líquido e, portanto, permitido. Você imagina um monge com uma caneca justificando seu happy hour espiritual e quase derruba sua bebida. Enquanto você toma pequenos goles tentando ignorar o sabor, percebe que os outros na taverna parecem acostumados. Eles riem, brigam e derramam cerveja no chão de terra, sem se preocupar com higiene. Você olha para sua caneca e vê uma partícula flutuante, talvez cevada, talvez poeira. Você decide não investigar. O importante é que está matando a sede, mesmo que o preço seja um leve formigamento no estômago. Você se pega pensando em como seria bom ter uma garrafa de água mineral ou até um refrigerante. Refrigerante na Idade Média? Você murmura. Seria mais valioso que um cavalo. Um homem te encara, confuso, e você percebe que falar sozinho não é exatamente normal aqui. Você tenta se distrair observando a taverna. As paredes são de madeira escura, cobertas de fuligem, e o ar está pesado com o cheiro de suor e cerveja derramada. Uma mulher serve mais canecas, e você nota que ela mergulha as mãos em um balde de água antes de enxaguá-las em um pano sujo. Higiene não é o forte aqui, e você começa a entender por que as pessoas adoeciam tanto. Historiadores ainda discutem se a preferência por cerveja era puramente prática, ou se as pessoas realmente gostavam do sabor. Você toma outro gole e decide que é só praticidade mesmo. Ninguém escolheria isso por prazer. Você sai da taverna, ainda segurando a caneca, e tenta planejar seu próximo passo. A sede está sob controle, mas seu corpo está começando a sentir o peso do dia. O sol está baixo, e o frio do entardecer faz você tremer. Você vê um poço no centro do vilarejo e considera tentar a sorte, mas um velho te avisa, em um dialeto que você mal entende, que a água do poço é má. Você não sabe se ele quer dizer contaminada ou amaldiçoada, mas nenhuma das opções é animadora. Você pensa em como seria fácil abrir uma torneira no seu tempo, com água tratada e sem riscos. Aqui, cada gole é uma aposta. Enquanto caminha, você passa por uma mulher lavando roupas em um balde. A água é tão escura que você se pergunta se as roupas estão ficando mais sujas em vez de limpas. Ela te olha com desconfiança e você se afasta, sentindo o peso dos olhares. Ser um estranho na Idade Média é perigoso, e você está começando a atrair atenção demais. Você tenta se consolar com uma piada. Qual é a bebida mais chique da Idade Média? A água que não te mata. Você ri, mas o som ecoa no vazio.
e um corvo grasna em resposta, como se estivesse zombando de você. Você para perto de uma carroça, onde um homem vende algo que parece hidromel. Você não tem moedas, mas ele aceita um botão da sua camiseta como pagamento. Você toma um gole, esperando algo doce, mas é forte e queima a garganta. Pelo menos é melhor que a cerveja. Enquanto bebe, você observa o vilarejo ao seu redor. As pessoas parecem exaustas, mas continuam trabalhando, carregando baldes e consertando ferramentas. Você percebe que a sede, como a fome, é só mais um obstáculo diário. Ninguém reclama. Eles apenas sobrevivem. O céu está ficando roxo, e você sabe que precisa de abrigo para a noite. Mas antes, você precisa de mais água, ou cerveja, ou qualquer coisa que não te deixe desidratado. Você volta para o riacho, apesar do medo, e tenta filtrar a água com um pedaço da sua camiseta. O resultado é questionável, mas você bebe, rezando para não acordar com dores de barriga. Você se lembra daquele protetor solar de esterco de crocodilo que ouviu falar? Sim, ainda está na sua cabeça. E pensa que, se sobreviver a essa água, talvez consiga sobreviver a qualquer coisa. Por enquanto você só quer passar a noite sem vomitar. Ou pior, você se levanta sentindo o peso do cansaço e segue em direção à igreja que viu antes. Talvez lá tenha algo para beber, ou pelo menos um lugar para descansar. O vento sopra, trazendo o cheiro familiar de esgoto, e você suspira. A Idade Média está testando cada pedaço de você. Sua paciência, seu estômago, sua sanidade. E o pior, você tem a sensação de que isso é só o começo. Você deixa o riacho para trás, ainda com o gosto amargo da cerveja fraca na boca, e agora percebe outro problema: suas roupas. A camiseta e o jeans que você usava quando chegou à Idade Média estão começando a parecer uma piada cruel. O tecido fino da camiseta não bloqueia o vento cortante, e seus jeans estão pesados de lama, grudando nas pernas como uma armadura de sujeira. Você olha para os moradores do vilarejo, todos embrulhados em túnicas de lã grossa e capas que parecem coçar só de olhar. Na Idade Média, a moda não é sobre estilo. É sobre sobreviver ao frio, ao calor e aos olhares desconfiados de quem acha que você é um espião ou, pior, um feiticeiro. Você tenta se misturar, mas suas roupas modernas gritam intruso, mais alto que um trovador bêbado. Você se aproxima de uma mulher fiando lã perto de uma casa de palha. Ela te encara, os olhos semicerrados, enquanto suas mãos giram o fuso com uma habilidade que você nunca vai dominar. Você aponta para sua camiseta rasgada e tenta perguntar onde pode conseguir algo mais apropriado. Ela resmunga algo em um dialeto que você não entende e joga uma túnica cinza na sua direção. Você a pega, grato, mas ao vesti-la, sente a lã áspera arranhar sua pele como lixa. É pesada, quente demais para o dia, e surpresa, já cheira a suor de outra pessoa. Você tenta não fazer careta, mas é como vestir um cobertor que odeia você. Um fato histórico te vem à mente. Na Idade Média, a maioria das roupas era feita de lã ou linho, e os camponeses raramente tinham mais de uma ou duas mudas. Lavar roupa era raro, porque sabão era caro e a água, como você já descobriu, não era exatamente confiável. Você olha para a túnica, cheia de manchas que contam histórias que você prefere não saber, e percebe que higiene aqui é um conceito bem flexível. Uma curiosidade excêntrica te faz rir. Algumas pessoas usavam urina para branquear roupas, acreditando que era um alvejante natural. Você cheira a túnica com cuidado, torcendo para que ela não tenha passado por esse processo. Spoiler, provavelmente passou. Enquanto você ajusta a túnica, que é longa demais e te faz tropeçar, uma rajada de vento te lembra que o clima medieval é tão imprevisível quanto o Wi-Fi da sua casa antiga. O sol pode estar brilhando agora, mas uma chuva gelada pode chegar em minutos, e suas roupas molhadas vão ficar molhadas por horas. Você vê um homem usando uma capa de pele de ovelha, e ela parece quente, mas também pesa uns 10 quilos. Você tenta imaginar carregar isso o dia todo e decide que prefere tremer. Uma piada surge. Qual é a tendência da moda medieval? Lã que te faz querer raspar a pele. Você ri sozinho, e um garoto te olha como se você fosse louco. Justo. Você tenta andar com a túnica, mas ela prende nos arbustos e rasga um pouco mais a cada passo. Você percebe que as roupas aqui não são só desconfortáveis, são uma batalha constante.
Botas de couro dos moradores parecem duráveis, mas estão tão gastas que você vê os dedos de alguns aparecendo. Você olha para seus tênis, agora irreconhecíveis sob camadas de lama, e sente saudade dos seus chinelos confortáveis. Na Idade Média, sapatos são um investimento, e os seus não vão durar uma semana. Você tenta consertar a túnica com um pedaço de corda, mas seu nó é tão ruim que um camponês ri de você. Pelo menos alguém achou graça. Historiadores ainda discutem se a escolha de roupas na Idade Média era mais sobre funcionalidade ou status social. Para os camponeses, era claramente funcionalidade, ou pelo menos uma tentativa disso. Você vê uma mulher nobre ao longe, com uma túnica colorida e bordada, e percebe que a cor é um luxo. Tingir tecidos com tons vibrantes, como azul ou vermelho, custava uma fortuna. Então você e sua túnica cinza são oficialmente parte do time dos pobres. Você tenta se consolar pensando que pelo menos não precisa usar aquelas calças justas que os homens da nobreza usam, que parecem mais constrangedoras que um jeans skinny no calor. Enquanto caminha, você sente algo coçando na perna. Você levanta a túnica e descobre uma pulga. Sim, uma pulga. Você a espanta, mas já sabe que ela tem amigos. As roupas medievais são como hotéis 5 estrelas para parasitas. E você é o hóspede principal. Você tenta não entrar em pânico, mas a ideia de compartilhar sua túnica com uma colônia de insetos faz seu estômago revirar. Você se lembra da sopa rala que comeu, ou tentou comer, e pensa que, entre a fome e as pulgas, a Idade Média está ganhando de lavada. Você para perto de uma igreja, onde um grupo de mulheres costura roupas à luz de velas. Você tenta aprender com elas, mas seus dedos, acostumados a teclar em um celular, são inúteis com uma agulha de osso. Uma delas te dá uma capa esfarrapada, e você a veste, grato pelo calor extra, mesmo que o cheiro seja de mofo misturado com algo que você prefere não identificar. Você tenta agradecer, mas elas falam rápido demais, e você só capta que estrangeiros não são bem-vindos por muito tempo. Ótimo, mais pressão. O sol está quase se pondo, e você sente o peso da túnica, da lama e da sua total inadequação para esse mundo. Você tenta se animar com outra piada. Por que as roupas medievais são tão ruins? Porque foram desenhadas por alguém que odiava conforto, mas o humor não alivia a coceira ou o frio que começa a se infiltrar. Você sabe que precisa encontrar um lugar para dormir, mas suas roupas não vão te proteger do vento noturno. Você olha para a igreja, com sua promessa de abrigo, e decide tentar a sorte lá. Talvez os monges tenham uma túnica extra, ou pelo menos um conselho para lidar com as pulgas. Enquanto caminha, você sente o tecido áspero roçar sua pele, e cada passo é um lembrete de que a Idade Média não é gentil com quem valoriza conforto. Você pensa no seu guarda-roupa moderno, com camisetas macias e calças que realmente servem, e quase chora de saudade. Mas aqui você é só mais um camponês, embrulhado em lã que coça e cercado por olhares desconfiados. Sobreviver até amanhã vai exigir mais do que uma troca de roupa. Vai exigir que você esqueça tudo o que sabe sobre conforto e comece a pensar como alguém que não tem escolha. Você arrasta sua túnica áspera e infestada de pulgas pelo vilarejo, sentindo o peso do dia nos ombros, quando um sino toca ao longe, grave e insistente. É um chamado para o trabalho. E você percebe que, na Idade Média, parar não é uma opção. Você vê camponeses se dirigindo aos campos, carregando enxadas e cestos, os rostos endurecidos pela rotina. Um homem robusto te encara e aponta para um campo de cevada, como se você devesse saber o que fazer. Você, o mais próximo que chegou de trabalho manual, foi montar uma estante de loja de departamentos e mesmo assim precisou de um tutorial no YouTube. Mas aqui, na Idade Média, trabalhar é a diferença entre comer ou virar comida para os corvos. Você segue o grupo tentando imitar os movimentos. O campo é um mar de lama e plantas meio murchas, e a enxada que te entregam é tão pesada que seus braços tremem só de segurá-la. Você tenta cavar, mas a ferramenta parece lutar contra você, e o solo é duro como pedra. Um camponês ri, mostrando como se faz, e você percebe que ele está trabalhando desde o amanhecer. E provavelmente não vai parar até o sol se pôr. Você tenta acompanhar, mas cada golpe na terra faz seus músculos gritarem. Você se lembra da fome que sentiu. Aquela sopa rala não foi exatamente um banquete. E entende que, sem trabalho, não há comida. Um fato histórico te ocorre.
O feudalismo dominava a Europa medieval, e a maioria das pessoas era serva, trabalhando a terra do Senhor em troca de proteção e um pedaço de chão para cultivar. Você olha para o horizonte, onde um castelo se ergue, e sabe que cada grão que você está tentando colher pertence, em parte, ao nobre que manda nisso tudo. Uma curiosidade excêntrica surge. Alguns camponeses usavam fezes humanas como fertilizante, espalhando-as nos campos para melhorar a colheita. Você olha para a lama sob seus pés e torce para que seja só lama. O cheiro, porém, não é animador. Lembra daquele esterco de crocodilo que você ouviu falar? Pelo menos isso era para a pele, não para os campos. Enquanto você cava, o suor escorre, mesmo com o frio. O sol está baixo, mas o trabalho não para. Você vê uma mulher carregando um cesto de nabos, o rosto vermelho de esforço, e um garoto puxando uma carroça com lenha. Ninguém reclama, mas os olhares dizem tudo. Essa é a vida deles, dia após dia. Você tenta calcular quantas calorias está gastando e percebe que a sopa de cevada não vai repor nem metade. Uma piada te vem à mente. Qual é o treino da Idade Média? Cavar até seus braços pedirem demissão. Você ri baixinho, mas um camponês te encara, e você finge que foi uma tosse. Você tenta perguntar quanto tempo o trabalho dura, mas a barreira do idioma te atrapalha. Um homem aponta para o céu, como se dissesse, até escurecer. Você suspira, pensando em como seria bom ter um chefe que pelo menos te desse uma pausa para o café. Aqui, a pausa é um luxo, e o salário é a promessa de não morrer de fome. Você se lembra das taxas feudais? Uma parte da sua colheita vai para o senhor, outra para a igreja, e o que sobra mal dá para você. Historiadores ainda discutem se os servos se sentiam explorados, ou se aceitavam isso como parte da ordem divina. Você, por outro lado, já está planejando uma rebelião mental. O trabalho é interrompido por um grito. Um boi fugiu, e todos correm para pegá-lo. Você tenta ajudar, mas tropeça na lama e cai de cara no chão. O gosto da terra é horrível, e você cospe, desejando nunca ter saído da sua era de delivery e sofás confortáveis. Os outros riem, mas te ajudam a levantar, e você sente um pingo de camaradagem. Talvez não sejam tão hostis afinal. Ainda assim, seus braços estão dormentes, e suas costas parecem ter envelhecido 10 anos em 1 hora. Você olha para suas mãos, agora cheias de bolhas, e pensa em como seus amigos modernos reclamavam de digitar demais. Se eles vissem isso, correriam gritando. Enquanto o grupo volta ao trabalho, você percebe que o campo não é só um lugar de trabalho. É uma armadilha. Se a colheita falhar, todos passam fome. Se o senhor aumentar os impostos, você fica com menos ainda. E se você se machucar, como quase aconteceu com aquela enxada maluca, não há plano de saúde. Você vê um homem mancando, com uma perna enfaixada em um pano sujo, e sente um arrepio. Ferimentos aqui podem ser uma sentença de morte. Você tenta se concentrar, mas a enxada escorrega novamente e você quase acerta o pé de alguém. Ele grita algo que soa como um insulto medieval, e você pede desculpas com gestos, sentindo-se mais inútil que nunca. O sol começa a se pôr, e você acha que o trabalho acabou. Mas não. Eles agora estão carregando feixes de cevada para um celeiro. Você tenta ajudar, mas o feixe é tão pesado que você cambaleia. Uma mulher te dá uma corda para amarrar melhor, e você tenta, mas o nó é tão ruim que parece obra de um macaco bêbado. Ela ri, um som raro e surpreendentemente quente, e conserta para você. Você agradece, mas sente que está ficando para trás. Uma segunda piada surge. Por que os camponeses medievais eram tão fortes? Porque a fome era o melhor personal trainer. Você guarda essa para si sabendo que ninguém aqui entenderia. Enquanto carrega o feixe, você pensa no seu mundo, onde o trabalho é responder e-mails ou apertar botões. Aqui, cada caloria conta, e cada erro pode custar sua sobrevivência. Você olha para o castelo novamente, imaginando o senhor comendo carne e bebendo vinho enquanto você sua por um pedaço de pão duro. A injustiça te irrita, mas você não tem tempo para reclamar. O céu está escurecendo, e o frio está voltando com força. Você precisa terminar o trabalho e encontrar um lugar para dormir, ou essa túnica coçando, e provavelmente cheia de pulgas, vai ser sua única companhia na noite gelada. Você joga o último feixe no celeiro, exausto, e percebe que sobreviveu ao trabalho, por enquanto. Mas o dia ainda não acabou, e a Idade Média não dá folga. Você sente o peso de cada escolha.
trabalhar ou passar fome, obedecer ou enfrentar a ira do Senhor. Enquanto caminha de volta ao vilarejo, com os braços ardendo e a barriga roncando, você sabe que precisa de um milagre, ou pelo menos de uma sopa menos horrível. A igreja está mais perto agora, e você torce para que ela ofereça algum alívio. Mas no fundo você sabe, na Idade Média, até a esperança vem com um preço. Você cambaleia de volta ao vilarejo, os braços doloridos de carregar cevada e a túnica áspera grudando no corpo suado. O sino da igreja toca novamente, mas agora é um som mais lento, quase fúnebre. Você sente um arrepio, e não é só o frio da noite que se aproxima. Enquanto passa por uma casa, ouve um gemido abafado, seguido por uma mulher gritando algo sobre febre. Você para, o coração acelerando. Doenças. Na Idade Média, elas são como sombras, sempre à espreita, prontas para transformar um resfriado em uma sentença de morte. Você pensa na água suja que bebeu, aquela roleta russa líquida, e na pulga que encontrou na túnica. De repente, cada coceira parece um alarme. Você tenta se aproximar da casa, movido por curiosidade e um pouco de medo, mas um homem te barra, o rosto pálido. Ele aponta para uma cruz tosca pintada na porta, um sinal de quarentena. Você recua, lembrando que a peste negra, embora ainda esteja a um século de distância, não é a única ameaça. Tifo, varíola e infecções sem nome rondam esses vilarejos como lobos invisíveis. Você olha para suas mãos, cheias de bolhas do trabalho no campo, e se pergunta se um arranhão pode te derrubar. Na sua era, um antibiótico resolveria. Aqui, você está à mercê de remédios que parecem mais magia do que medicina. Um fato histórico te vem à mente. A peste negra, que devastou a Europa no século XIV, matou cerca de 1/3 da população, mas mesmo antes dela, doenças como a disenteria eram comuns devido à falta de saneamento. Você pensa no cheiro fétido das ruas. Sim, aquele que quase te nocauteou, e entende por que a morte era uma visita frequente. Uma curiosidade excêntrica surge. Médicos medievais às vezes usavam sanguessugas para equilibrar os humores do corpo, acreditando que tirar sangue curava tudo, de febre a dor de cabeça. Você imagina uma sanguessuga grudada na sua testa e decide que prefere arriscar a febre. Historiadores ainda discutem se essas práticas ajudavam ou apenas aceleravam a morte dos pacientes. Você se afasta da casa, tentando não respirar fundo. O ar está pesado, e o frio da noite faz sua respiração virar vapor. Você vê um grupo de pessoas reunidas perto da igreja, murmurando sobre um curandeiro que está tratando um doente. Curioso, você se aproxima. O curandeiro é um homem magro com uma capa cheia de amuletos, mexendo uma poção que cheira a ervas podres e algo que lembra vinagre. Ele aplica a mistura no peito de um jovem que tosse sem parar. Você torce o nariz, lembrando que vinagre era usado como antisséptico, mas também como base para poções que não curavam nada. Uma piada te ocorre. Qual é o remédio medieval para tudo? Uma poção que te faz desejar a morte mais rápido. Você guarda a piada, sabendo que ninguém aqui acharia graça. Enquanto observa, uma mulher te puxa pelo braço e te entrega um saquinho de pano com ervas secas. Para a febre, ela sussurra, antes de desaparecer na multidão. Você cheira o saquinho, e o aroma é tão forte que seus olhos lacrimejam. Será que funciona? Provavelmente não, mas você o guarda, porque na Idade Média, qualquer esperança é melhor que nenhuma. Você pensa nos hospitais modernos, com máquinas apitando e máscaras esterilizadas, e sente uma saudade quase física. Aqui, a medicina é um jogo de adivinhação, e os médicos, ou o que passa por médicos, têm mais fé do que conhecimento. Você tenta se afastar do grupo, mas a tosse do jovem ecoa na sua cabeça. Cada som te faz checar seu próprio corpo. Sua garganta está arranhando, sua cabeça está quente. Você sabe que está sendo paranoico, mas a Idade Média não é exatamente um lugar para relaxar. Você vê uma criança com o rosto coberto de erupções e desvia o olhar, tentando não imaginar o que é. A varíola era comum, e a vacinação está a séculos de distância. Você aperta o saquinho de ervas como se ele pudesse te proteger, mas no fundo sabe que é tão útil quanto um filtro de Instagram. Enquanto caminha, você passa por um cemitério ao lado da igreja. As cruzes de madeira são tortas, e algumas tumbas estão tão próximas que você pisa em terra recém-revirada. A morte é tão comum aqui que ninguém parece abalado. Você vê uma mulher rezando perto de um túmulo, e ela nem levanta os olhos.
Você tenta imaginar como seria perder metade da sua família para uma febre, mas a ideia é pesada demais. Você se consola pensando que pelo menos sobreviveu ao dia, mesmo com a fome, o frio e aquela túnica que coça como um inferno. O curandeiro termina seu ritual, e o jovem parece pior, não melhor. Você ouve alguém murmurar que o demônio está no corpo dele. Superstição e medicina andam de mãos dadas aqui, e você percebe que adoecer é mais do que um risco físico. É um risco social. Um doente pode ser acusado de estar amaldiçoado ou de trazer má sorte. Você toca sua testa, aliviado por não sentir febre, mas sabe que a sorte pode mudar rápido. Uma segunda piada surge. Por que os médicos medievais eram tão ruins? Porque o diploma deles era um amuleto e uma oração. Você sorri, mas o humor não afasta o medo. O céu está escuro agora, e o frio morde sua pele, mesmo sob a túnica. Você precisa de abrigo, e a igreja parece sua melhor aposta. Mas antes, você para perto de um poço, tentando lavar as mãos. A água é gelada e deixa suas bolhas ardendo. Mas você insiste, desesperado por um pingo de limpeza. Você pensa na cerveja fraca que bebeu, melhor que essa água, com certeza. E se pergunta se ela te protegeu de algo ou só adiou o inevitável. Enquanto seca as mãos na túnica, você sente outra pulga mordendo. Ótimo, mais um inimigo. Você segue para a igreja, os gemidos do doente ainda ecoando na sua mente. A Idade Média te ensinou que a doença não é só uma questão de saúde, é um teste de fé, sorte e resistência. Você aperta o saquinho de ervas mais por conforto do que por crença e murmura para si mesmo: se eu sobreviver a isso, nunca mais reclamo de um resfriado. O vento sopra, trazendo o cheiro de fumaça e algo mais azedo, e você acelera o passo. A igreja está logo ali prometendo refúgio, mas você sabe que na Idade Média até a segurança vem com um preço, e germes. Você chega à igreja, a túnica coçando e a mente ainda girando com os gemidos do doente e o peso daquelas cruzes tortas no cemitério. O sino parou de tocar, mas o ar está carregado com uma tensão que você não explica. Enquanto se aproxima, você vê um grupo de pessoas reunidas na praça murmurando e apontando para um homem amarrado a um poste. Ele grita pedindo clemência, enquanto um padre com uma expressão severa fala sobre justiça divina. Você para, o coração na garganta. Bem-vindo à justiça medieval, onde a lógica é tão escassa quanto água limpa. Lembra daquele riacho horrível? Aqui, a culpa é decidida por métodos que fazem sua cabeça moderna girar, e não de um jeito bom. Você se aproxima com cuidado, mantendo distância para não atrair atenção. O homem amarrado é acusado de roubar cevada do celeiro do Senhor. Ele nega, mas ninguém parece ouvir. O padre anuncia que ele enfrentará um ordalho, um julgamento por fogo. Você engole em seco quando vê um braseiro sendo aceso, as chamas lambendo um ferro que logo ficará incandescente. O homem terá que segurá-lo e caminhar 3 passos. Se a ferida cicatrizar bem, ele é inocente. Se infeccionar, é culpado. Você pensa nas bolhas nas suas mãos, aquelas do trabalho no campo, e sabe que infecção é praticamente garantida por aqui. Um fato histórico te vem à mente. Os ordalhos eram comuns na Idade Média, especialmente antes do século XIII, quando a igreja começou a desencorajá-los. A ideia era que Deus revelaria a verdade através do corpo do acusado, seja por fogo, água ou combate. Você olha para o braseiro e sente o calor mesmo estando a metros de distância. Uma curiosidade excêntrica surge. Em alguns ordalhos por água, o acusado era jogado em um rio com as mãos amarradas. Se afundasse, era inocente, porque a água aceitava os puros. Se flutuasse, era culpado e provavelmente executado. Você tenta imaginar a lógica disso e falha miseravelmente. Historiadores ainda discutem se os ordalhos eram vistos como justiça legítima ou apenas uma forma de controle social. O homem grita quando o ferro toca sua mão e o cheiro de carne queimada faz seu estômago revirar. Você se afasta, tentando não vomitar, e pensa em como seria fácil ser acusado de algo aqui. Sua camiseta rasgada e seu jeito de falar estranho já te fazem parecer suspeito. Você toca a túnica áspera, lembrando das pulgas, e se pergunta se um ordalho por coceira seria menos cruel. Uma piada te ocorre. Qual é o pior tribunal da Idade Média? O que te julga por flutuar ou queimar? Você guarda o humor, porque rir agora seria pedir para ser o próximo no poste. Você tenta se misturar à multidão,
mas os olhares são duros. Um garoto aponta para você e sussurra algo para a mãe, que te encara como se você fosse o próximo herege. A justiça aqui não é só sobre crimes, é sobre manter todos na linha. Roubar comida, questionar o senhor ou até falar algo errado pode te levar ao ordalho ou pior. Você pensa na sopa rala que comeu e no quanto você quis roubar uma maçã. Se te pegassem, seria você gritando naquele poste. A ideia te faz tremer mais que o frio da noite. Enquanto o homem é levado, com a mão enfaixada em um pano sujo, você ouve murmúrios sobre a próxima punição. Um açoitamento público para outro acusado. Você decide que já viu o suficiente e se dirige à igreja, esperando que lá dentro seja menos aterrorizante. Mas ao entrar, você vê um padre interrogando uma mulher que parece assustada. Ela é acusada de bruxaria por ter ervas no bolso, provavelmente como as que você carrega, aquelas que a velha te deu para a febre. Você esconde o saquinho na túnica, sentindo o peso da paranoia medieval. A igreja é fria, com paredes de pedra úmidas, mas pelo menos não há braseiros aqui. Você se senta em um banco duro, tentando processar o que viu. A justiça medieval é um jogo cruel, onde a verdade importa menos que o espetáculo. Você pensa nos tribunais modernos, com advogados e provas, e sente saudade até das multas de trânsito. Aqui, a justiça é tão imprevisível quanto o clima, e você não tem como se defender. Uma segunda piada surge. Por que ninguém queria ser juiz na Idade Média? Porque até eles tinham medo de flutuar. Você sorri, mas o som de um grito lá fora apaga qualquer humor. Você olha ao redor, vendo velas tremeluzindo e sombras dançando nas paredes. A igreja deveria ser um refúgio, mas até aqui, a justiça paira como uma ameaça. Você ouve o padre falar sobre pecado e castigo, e percebe que qualquer passo em falso pode te colocar no centro do próximo ordalho. Você toca o saquinho de ervas pensando em jogá-lo fora, mas decide mantê-lo. Quem sabe? Talvez ele te salve de uma febre, ou te condene como bruxo. O cansaço está te dominando, e a fome voltou com força. Você pensa no pão duro e na cerveja fraca, desejando algo que não exija um estômago de ferro. Mas acima de tudo, você quer evitar aquele poste e aquele ferro quente. Você se levanta, decidido a encontrar um canto para dormir, mas cada rangido da porta te faz pular, como se o próximo julgamento fosse para você. A Idade Média não é só sobre sobreviver à fome ou ao frio. É sobre sobreviver à desconfiança de todos ao seu redor. Você sai da igreja, o ar gelado batendo no rosto. A praça está vazia agora, mas o poste ainda está lá. Um lembrete silencioso do que te espera se você errar. Você aperta a túnica, sentindo as pulgas e o peso do dia, e segue em busca de um lugar para descansar. Mas no fundo você sabe, na Idade Média, até o descanso vem com um preço. E a justiça está sempre à espreita, pronta para te queimar, literalmente. Você sai da igreja, o eco do julgamento por ordalho ainda ressoando na sua cabeça, e sente o peso da noite caindo sobre o vilarejo. A escuridão é quebrada apenas por tochas tremeluzindo e pelo brilho fraco da lua, mas o que realmente te domina é a presença da igreja, não apenas o prédio de pedra atrás de você, mas a força invisível que parece controlar cada respiração aqui. Você percebe que na Idade Média, a religião não é só uma crença. É a lei, o juiz e às vezes o carrasco. Cada passo que você dá é vigiado. Não só pelos camponeses desconfiados, mas por um sistema que vê pecado em tudo. Até na sua túnica moderna rasgada, ou naquele saquinho de ervas que você escondeu. Lembra? Você caminha pelo vilarejo, tentando evitar os olhares. Um sino toca novamente, chamando para uma missa noturna. E você vê pessoas se dirigindo à igreja como se fosse uma obrigação. Você hesita, mas decide seguir, porque ficar sozinho na escuridão parece pior. Dentro da igreja, o ar é pesado com incenso, mas não o suficiente para mascarar o cheiro de suor e lã úmida. O padre, com uma voz que parece feita para assustar, fala em latim sobre salvação e danação. Você não entende as palavras, mas o tom te faz sentir culpado por existir. Você tenta se sentar discretamente, mas o banco range, e um velho te encara como se você tivesse xingado o Papa. Um fato histórico te ocorre. A Igreja Católica era o centro da vida medieval, controlando tudo, desde casamentos até impostos. O dízimo era obrigatório, e ai de quem não pagasse. Ela ditava o calendário, as festas
e até o que você podia pensar. Você olha para as velas acesas no altar, o brilho refletindo em cruzes de madeira, e sente o peso dessa autoridade. Uma curiosidade excêntrica surge. Algumas pessoas usavam amuletos santos, pedaços de pano ou ossos supostamente ligados a santos, para proteção. Você toca o saquinho de ervas na sua túnica e se pergunta se ele poderia passar por um amuleto. Provavelmente não, mas você não vai arriscar mostrá-lo. Historiadores ainda discutem se a fé medieval era genuína ou apenas medo disfarçado de devoção. Enquanto o padre fala, você nota que todos estão de cabeça baixa, exceto uma mulher que murmura algo que soa como uma oração, mas com um tom de desespero. Você se pergunta se ela está rezando por saúde, comida ou para não ser acusada de heresia. Aqui, a igreja não é só um refúgio, é um tribunal. Uma palavra errada, uma erva no bolso, como a sua, ou até um sonho estranho pode te marcar como herege. Você pensa no homem do ordalho, queimado pelo ferro quente, e se pergunta se a igreja aprovou aquele castigo. Provavelmente sim. Uma piada te vem à mente. Qual é a regra número 1 da Idade Média? Nunca discuta com um padre. Ele tem Deus e uma fogueira do lado dele. Você segura o riso, porque rir em uma missa é pedir para ser expulso. Você tenta se concentrar na missa, mas o latim é incompreensível, e o frio da pedra sob seus pés está subindo pelas pernas. Você olha ao redor e vê imagens pintadas nas paredes, anjos, demônios e um inferno bem detalhado que parece feito para te assustar. Você se lembra da sua vida moderna, onde a religião era uma escolha, não uma corrente. Aqui, não ir à missa é como pintar um alvo nas costas. Você tenta imitar os outros abaixando a cabeça, mas seus pensamentos estão em outro lugar. Na fome, no frio, nas pulgas que ainda coçam sob a túnica. Quando a missa termina, você sai com a multidão, aliviado por respirar o ar da noite, mesmo que ele cheire a fumaça e esterco, um clássico medieval a essa altura. Você ouve alguém falar sobre o dízimo e seu estômago revira. Você mal tem comida para si mesmo e agora precisa dar 1/10 do que colheu no campo. Lembra daquela cevada que quase quebrou seus braços? Para a igreja. Você pensa em reclamar, mas a memória do ordalho te faz engolir as palavras. Aqui, questionar a igreja é como questionar a gravidade. Você só vai cair mais rápido. Enquanto caminha, você vê um monge carregando um livro encadernado em couro, provavelmente um dos poucos objetos escritos no vilarejo. Você sente uma pontada de inveja, lembrando de como era fácil acessar informações no seu tempo. Aqui, o conhecimento pertence à igreja, e ela guarda ele com ciúmes. Você se pergunta se poderia pedir ajuda ao monge, mas ele passa por você com um olhar que diz: "Não me incomode." Você suspira, pensando em como seria bom ter um Google agora. Uma segunda piada surge. Por que os monges eram tão sérios? Porque sorrir era um pecado que exigia 3 ave-marias. Você sorri, mas o vento gelado apaga o humor. Você para perto de uma fogueira, onde alguns camponeses se aquecem. Um deles fala sobre um peregrino que foi excomungado por roubar pão de uma igreja. A excomunhão, você sabe, é pior que a morte aqui. Significa ser expulso da comunidade, da salvação, de tudo. Você toca o saquinho de ervas novamente, sentindo ele como uma bomba relógio. Se alguém o encontrar, você pode acabar como aquele peregrino. Ou pior, como o homem do ordalho. Você decide escondê-lo melhor, enfiando-o no cinto da túnica. O cansaço está te dominando, e a fome voltou, como um velho amigo que você preferia evitar. Você pensa na cerveja fraca que bebeu, melhor que a água, mas não muito, e no pão duro que quase quebrou seus dentes. A igreja promete salvação, mas não comida, nem calor, nem alívio para as pulgas. Você olha para o céu, agora pontilhado de estrelas, e sente um vazio que não explica. A Idade Média é um teste constante, e a igreja, com todo o seu poder, é mais uma ameaça do que um consolo. Você precisa de um lugar para dormir, e a igreja ainda parece sua melhor opção, mesmo que venha com sermões e olhares julgadores. Você volta para a entrada da igreja, onde uma vela solitária queima na porta. O silêncio da noite é quebrado por um uivo distante. Um lobo, talvez, ou só sua imaginação. Você entra, torcendo por um canto quente, mas sabendo que, na Idade Média, até a fé vem com um preço. E, enquanto se acomoda em um canto frio, você sente o peso de um mundo onde cada palavra, cada gesto, pode te levar à salvação.
ou a da nação. Você sai da igreja, o peso dos sermões e olhares desconfiados ainda grudado em você, como a lama nos seus pés. O frio da noite morde, mas um novo som corta o silêncio. Gritos distantes, metais se chocando e o trovão de cascos de cavalos. Seu coração dispara. Você vê tochas se movendo rápido na direção do vilarejo e um camponês corre gritando algo sobre soldados. Você não precisa entender o idioma para saber que é má notícia. A guerra, que até agora era só uma ideia vaga, acabou de se tornar real. E você, com sua túnica coçando e zero habilidades de combate, está tão preparado para isso quanto para um apocalipse zumbi. Spoiler, você não está. Você se esconde atrás de uma carroça, o coração batendo tão alto que parece que vai te denunciar. Um homem te agarra pelo braço e te entrega uma lança enferrujada, apontando para o campo. Você tenta protestar, mas ele te empurra, e você cambaleia até uma linha de camponeses armados com forcados e machados improvisados. A ideia de lutar te deixa tonto. Você mal conseguiu cavar cevada sem desmaiar. Lembra daquele campo lamacento? E agora te esperam que enfrente soldados com armaduras. Você olha para a lança, que parece mais propensa a te machucar do que ao inimigo, e deseja estar de volta no seu sofá, assistindo a um filme de ação em vez de viver um. Um fato histórico te vem à mente. As guerras feudais eram comuns na Idade Média, com senhores lutando por terras, poder ou vinganças mesquinhas. Camponeses como você eram frequentemente arrastados para o combate, sem treinamento ou escolha. Você vê cavaleiros ao longe, suas armaduras brilhando sob as tochas, e percebe que eles são máquinas de matar enquanto você é, bem, um cara que reclama quando o Wi-Fi cai. Uma curiosidade excêntrica surge. Alguns exércitos usavam armas como porcos em chamas, soltos para assustar cavalos inimigos. Você imagina um porco correndo em chamas e decide que prefere enfrentar a lança enferrujada a essa loucura. Historiadores ainda discutem se essas táticas eram eficazes ou só desesperadas. O líder do grupo, um homem barbudo com uma cota de malha remendada, grita ordens que você não entende. Você tenta imitar os outros, segurando a lança como se soubesse o que está fazendo, mas ela treme nas suas mãos. O som dos cavalos se aproxima e você vê espadas reluzindo. Seu instinto é correr, mas para onde? O vilarejo está vulnerável e os campos abertos são um convite para ser pisoteado. Você pensa na sopa rala que comeu, ainda sente o gosto de terra e se pergunta se vale a pena morrer por isso. Uma piada te ocorre. Qual é o lema do soldado medieval? Corra rápido ou morra brilhando. Você não ri, porque o medo está ganhando. Os cavaleiros atacam e o caos explode. Você se abaixa quando uma flecha passa zunindo, cravando-se na carroça atrás de você. Um camponês ao seu lado cai gritando, e você congela, incapaz de processar o sangue escorrendo na lama. Você nunca viu violência assim, não na sua era de telas e efeitos especiais. Aqui é real, cru e assustadoramente rápido. Você tenta correr, mas tropeça na túnica. Maldita lã que coça, e cai de joelhos. Um cavaleiro passa galopando, a espada erguida, e você jura que ele te viu. Por milagre, ele segue em frente, e você se arrasta para trás de um arbusto, ofegante. Enquanto se esconde, você ouve gritos e o clangor de metal. Os camponeses lutam com coragem, ou desespero, mas estão em desvantagem. Você vê um homem tentar acertar um cavaleiro com um forcado, só para ser derrubado por um golpe de espada. Você aperta a lança, sabendo que não tem coragem de usá-la. Você pensa nos jogos de videogame que jogava, onde ser um herói era só apertar botões. Aqui, ser herói significa sangrar, e você não está pronto para isso. Você murmura para si mesmo: eu só queria um banho quente, não uma guerra. O combate diminui, e você ouve o som de cavalos se afastando. Você sai do esconderijo, as pernas tremendo, e vê o estrago. Corpos espalhados, alguns gemendo, outros imóveis. Você sente culpa por não ter lutado, mas também alívio por estar vivo. Um camponês te encara, o rosto sujo de sangue, e você não sabe se ele te julga ou só está exausto. Você joga a lança no chão, decidido a nunca mais segurar uma. Uma segunda piada surge. Por que os camponeses odiavam guerras? Porque a armadura era opcional, mas a morte não. Você não ri. O cheiro de sangue e fumaça é forte demais. Você cambaleia de volta ao vilarejo, onde mulheres correm para ajudar os feridos. Alguém grita por um curandeiro e você se lembra das poções fedorentas que viu.
aquelas que pareciam mais veneno do que cura. Você quer ajudar, mas suas mãos tremem e você não sabe por onde começar. A guerra deixou o vilarejo ainda mais frágil e você percebe que os ataques podem voltar. O senhor do castelo, que deveria proteger essas pessoas, provavelmente está a salvo, bebendo vinho enquanto você e os outros enfrentam o caos. Você se senta em um tronco, o coração ainda disparado, e tenta processar o que aconteceu. A Idade Média não é só sobre fome, frio ou pulgas. É sobre sobreviver a um mundo onde a violência pode surgir a qualquer momento. Você toca o saquinho de ervas na sua túnica, torcendo para que ele te proteja de algo, qualquer coisa. O céu está escuro e o vilarejo está em silêncio, exceto pelos gemidos dos feridos. Você sabe que precisa encontrar abrigo, mas a guerra te lembrou que segurança é uma ilusão aqui. A igreja está próxima, mas depois do que viu, você se pergunta se até lá é seguro. Você se levanta, as pernas fracas, e segue em direção à igreja, evitando olhar para os corpos na lama. A lança enferrujada ficou para trás, mas o medo veio com você. A Idade Média está te ensinando, da pior forma, que sobreviver não é só sobre comida ou calor. É sobre escapar de um mundo que parece querer te quebrar a cada passo. Você cambaleia pelo vilarejo, os ecos dos gritos de guerra ainda zumbindo nos seus ouvidos, e decide que a igreja, apesar de tudo, não é o melhor lugar para passar a noite. Você precisa de algo mais sólido, mais protegido. Ao longe, a silhueta de um castelo se ergue contra o céu estrelado, suas muralhas de pedra prometendo segurança, ou pelo menos a ilusão dela. Você ouve histórias sobre o castelo do senhor local, onde a vida é supostamente melhor, com comida farta e fogueiras quentes. Mas enquanto se aproxima, tropeçando na lama, aquela lama que parece te perseguir desde que chegou, você percebe que o castelo não é o conto de fadas que imaginava. É frio, úmido e cheio de intrigas que fazem a guerra lá fora parecer simples. Você chega aos portões que são mais intimidantes do que acolhedores, guardados por dois homens com lanças que te encaram como se você fosse um rato tentando invadir um banquete. Você tenta explicar que só quer abrigo, mas suas palavras modernas soam como gibberish, e eles te empurram para longe. Você insiste apontando para sua túnica rasgada, aquela que coça como o inferno, e um deles, com pena, te deixa entrar como serviço temporário. Você não sabe o que isso significa, mas parece melhor que dormir na lama. Você entra e o castelo te engole com suas paredes geladas e corredores escuros. Um fato histórico te vem à mente. Os castelos medievais, como os do século XIII, eram mais fortalezas do que palácios, projetados para defesa, não conforto. Até os nobres viviam em ambientes frios, com correntes de ar e chãos de pedra que sugavam o calor dos ossos. Você sente isso na pele enquanto segue um servo por um corredor iluminado por tochas. O ar é úmido e o cheiro de mofo mistura-se com fumaça e algo que lembra carne assada. Um lembrete cruel da sua fome. Aquela sopa rala está cada vez mais distante. Uma curiosidade excêntrica surge. Alguns castelos tinham latrinas suspensas, buracos nas muralhas onde os nobres faziam suas necessidades, deixando tudo cair no fosso abaixo. Você olha para o chão, torcendo para não estar pisando em nada. Suspeito. Você é levado a uma sala onde servos correm de um lado para outro, carregando bandejas de comida e jarros de vinho. Você vê um pedaço de carne em uma mesa, e seu estômago ronca tão alto que uma mulher ri. Ela te entrega um osso com restos de carne e você devora, ignorando o fato de que está mastigando algo que parece ter sido roído por outra pessoa. É o mais próximo de um banquete que você já viu, mas a realidade bate rápido. Você é um servo agora, e isso significa trabalho. Você é mandado para carregar lenha, e seus braços, já destruídos pelo campo, lembra da enxada que quase te venceu, protestam com cada touro. Enquanto carrega a lenha, você observa os nobres. Eles estão sentados em uma mesa longa, rindo e bebendo, mas há uma tensão no ar. Um homem de barba grisalha, provavelmente o senhor, fala alto sobre um rival que atacou o vilarejo, aquela guerra que quase te matou. Você percebe que, mesmo aqui, a vida é uma dança de intrigas. Um nobre pode te mandar para a guerra ou te acusar de traição por um olhar errado. Você tenta se manter invisível, mas um servo te empurra para limpar uma poça de vinho derramado. Você se ajoelha, sentindo o chão frio,
E pensa em como preferia estar enfrentando as pulgas da túnica a isso. Historiadores ainda discutem se a vida dos nobres era tão luxuosa quanto parece, ou se os castelos eram apenas prisões glorificadas, cheias de conspirações e desconforto. Você olha para as paredes, decoradas com tapeçarias desbotadas, e sente o frio cortante mesmo com a fogueira crepitando. Uma piada te ocorre. Qual é o segredo de um castelo medieval? Muros altos, egos mais altos ainda. Você sorri, mas o servo ao seu lado te cutuca, mandando você se apressar. Rir não é bem-vindo aqui, a menos que você seja o senhor. Você termina de limpar e é mandado para uma cozinha abafada, onde o calor do forno é quase sufocante. Você vê pães sendo assados, mas eles são para os nobres, não para você. Um cozinheiro te joga uma crosta dura e você agradece, mesmo sabendo que é quase idêntica ao pão poeirento que comeu antes. Você tenta se consolar pensando que, pelo menos, está dentro de muros de pedra, protegido da guerra lá fora. Mas então, ouve um grito vindo do salão principal. Algo sobre um espião. Seu coração dispara. Você é um estranho aqui, com roupas esquisitas e sem história para contar. Um passo em falso, e você pode acabar como o homem do ordalho. Aquele ferro quente ainda te assombra. Você tenta se ocupar, carregando mais lenha, mas a exaustão está te derrubando. O castelo é quente em alguns cantos, gelado em outros, e você sente o peso da túnica, agora úmida de suor. Você pensa na cerveja fraca que bebeu, melhor que a água, mas não muito, e deseja um gole. Mas os servos não têm direito a isso. Uma segunda piada surge. Por que os castelos eram tão frios? Porque até o fogo tinha medo do senhor. Você guarda o humor, sabendo que ninguém aqui entenderia. Enquanto carrega um último touro, você ouve o senhor falar sobre um banquete amanhã. Você imagina comida de verdade, carne, pão macio, talvez até vinho. Mas sabe que, como servo, você vai limpar as sobras, não comê-las. O castelo pode ser seguro, mas é um lembrete constante de que você está na base da hierarquia. Você olha para uma janela estreita, vendo a lua lá fora, e sente saudade do seu mundo, onde um aquecedor e uma pizza delivery eram garantidos. Aqui, até o conforto é um privilégio, e você não tem nenhum. Você é mandado para um canto onde os servos dormem, um chão de pedra coberto de palha. Você se deita, o corpo doendo, e tenta ignorar o cheiro de mofo e o som de ratos correndo. O castelo te protegeu da guerra, mas não do frio, da fome ou da sensação de que você não pertence. Enquanto fecha os olhos, você pensa na igreja, na guerra, no ordalho, e se pergunta o que mais a Idade Média tem guardado para você. Sobreviver aqui é como caminhar na corda bamba, e você nunca foi bom em equilíbrio. Você acorda no chão de pedra do castelo. A palha sob sua cabeça mais um castigo do que um colchão, com o corpo dolorido e a túnica ainda coçando. Essas pulgas parecem seus novos melhores amigos. A luz fraca da manhã entra por uma fresta, mas o ar está carregado de um medo que você não explica imediatamente. Você ouve sussurros entre os servos, algo sobre lobos e maus presságios. Na Idade Média, a superstição é tão real quanto a fome ou a guerra, e você percebe que aqui, até seus pensamentos podem te meter em encrenca. Você tenta rir disso, mas o peso do vilarejo, com seus julgamentos e perigos, lembra do ordalho por fogo, faz a ideia de lobisomens parecer menos absurda do que deveria. Você se levanta, esfregando os olhos, e segue os outros servos para o pátio do castelo. Um velho está contando uma história sobre um lobo que atacou o vilarejo na última lua cheia, e todos escutam como se fosse a palavra de Deus. Você tenta se manter cético, afinal você vem de um mundo de ciência e Netflix, mas o olhar sério deles te faz hesitar. Você toca o saquinho de ervas na sua túnica, aquele que poderia te marcar como bruxo, e se pergunta se ele protege contra lobisomens ou só contra febres imaginárias. A superstição aqui não é só folclore, é uma força que molda cada decisão, desde o que plantar até como olhar para o céu. Um fato histórico te vem à mente. Na Idade Média, a superstição dominava a vida cotidiana, com pessoas atribuindo desastres naturais, doenças ou até colheitas ruins a forças sobrenaturais. A igreja reforçava isso, misturando fé com medo de demônios e criaturas míticas. Uma curiosidade excêntrica surge. Alguns acreditavam que usar alho ou prata afastava lobisomens,
e vilarejos inteiros faziam rituais para proteger o gado. Você olha para um amuleto pendurado no pescoço de um servo, um dente de animal, talvez, e se pergunta se é para lobos ou só para sorte. Historiadores ainda discutem se essas crenças eram puramente culturais ou uma forma de lidar com o medo do desconhecido. Enquanto você carrega um balde de água para a cozinha, um trabalho que já te deixa com saudades da enxada, uma mulher te avisa para não cruzar o caminho de um gato preto. Você ri, pensando em memes de gatos, mas ela te encara com tanta seriedade que você engole o riso. Má sorte, ela sussurra, apontando para um céu cinzento. Você olha para cima e vê nuvens escuras, e por um momento, até você se pergunta se é um presságio. Uma piada te ocorre. Qual é o pior inimigo na Idade Média? Não é a peste, é um gato preto na sua rua. Você guarda o humor, sabendo que aqui ninguém acharia graça. Você tenta se concentrar no trabalho, mas a superstição está em todo lugar. Um servo derruba sal e joga um punhado por cima do ombro, murmurando uma oração. Outro evita passar sob uma escada, mesmo que isso signifique dar a volta no pátio. Você começa a notar seus próprios hábitos, tocar madeira quando pensa em algo ruim, evitar o número 13, e percebe que talvez você não seja tão diferente. Mas aqui, a superstição tem consequências. Uma mulher no vilarejo foi acusada de bruxaria por prever uma tempestade. Você ouviu isso na igreja, e você aperta o saquinho de ervas com medo de ser o próximo. Enquanto carrega o balde, você ouve um uivo distante. Provavelmente um lobo, mas os servos trocam olhares nervosos e um deles faz o sinal da cruz. Você tenta ignorar, mas o som te faz lembrar da guerra, aquela lança enferrujada que você jogou fora. A Idade Média é um lugar onde o medo do sobrenatural é tão real quanto o medo de uma espada. Você pensa na cerveja fraca que bebeu, melhor que a água, mas não muito, e deseja um gole para acalmar os nervos. Mas os servos não têm direito a pausas. Você passa por um grupo de crianças brincando, e até elas estão imersas em superstições. Uma delas desenha um círculo na terra, dizendo que é para manter os espíritos afastados. Você tenta sorrir, mas a seriedade delas te deixa inquieto. Você se lembra do castelo com suas paredes frias e intrigas? Lembra do grito sobre um espião? E percebe que a superstição não é só dos camponeses. Até os nobres temem presságios, consultando astrólogos antes de batalhas ou casamentos. Você se pergunta se o senhor do castelo está agora olhando para as estrelas, tentando prever o próximo ataque. Uma segunda piada surge. Por que os medievais odiavam noites de lua cheia? Porque até o lobo tinha uma desculpa para ser mau. Você sorri, mas o uivo ecoa novamente e você acelera o passo. O balde de água pesa e suas mãos, ainda machucadas do campo, ardem com o esforço. Você entrega o balde na cozinha, onde o cozinheiro te ignora, e se senta por um momento, tentando respirar. O medo de lobisomens, bruxas ou maus presságios está começando a te afetar, e você não sabe se é a exaustão ou se a Idade Média está realmente mexendo com sua cabeça. Você olha para o céu, agora mais escuro, e vê um corvo pousar em uma árvore. Os servos murmuram, e você sente um arrepio. Você tenta se convencer de que é só um pássaro, mas aqui, tudo é um sinal. Você pensa no saquinho de ervas, na túnica coçando, na fome que não te deixa, e se pergunta se sobreviverá à noite. O castelo é seguro, mas a superstição é como a lama. Está em todo lugar, grudando em você. Você decide voltar para o canto onde dormiu, torcendo para que a palha seja menos hostil hoje. Mas enquanto caminha, o uivo ecoa novamente, e você sabe, na Idade Média, até seus medos têm dentes. Você deixa o pátio do castelo, o uivo do lobo, ou o que você espera que seja só um lobo, ainda ecoando na sua mente, e decide que ficar parado é um convite para problemas. O frio da noite te empurra a buscar qualquer tarefa que mantenha seu sangue circulando. Mas a verdade é que você precisa se mover, sair do castelo, talvez encontrar respostas ou apenas escapar das superstições que estão começando a te sufocar. Aquele corvo te encarando não ajudou. Você ouve falar de um mercado na cidade vizinha, e apesar do cansaço, decide ir. Viajar na Idade Média, porém, não é como pegar um Uber. É um pesadelo logístico, cheio de estradas lamacentas, bandidos e a total ausência de GPS. Você,
que já se perdeu no campo de cevada, lembra da enxada te humilhando? Está prestes a descobrir que se locomover aqui é uma aventura tão perigosa quanto a guerra. Você pega um pedaço de pão duro que sobrou na cozinha do castelo, um pequeno milagre, e embrulha na túnica, junto com um saquinho de ervas que você ainda carrega como um talismã, ou uma bomba relógio. Um servo te avisa que a estrada para a cidade é traiçoeira, mas você ignora, pensando que qualquer coisa é melhor que ouvir mais histórias de lobisomens. Você começa a caminhar, e a primeira coisa que te atinge é a lama. Não é a lama comum do vilarejo. É um pântano pegajoso que engole seus pés a cada passo. Seus tênis, agora irreconhecíveis, afundam, e você sente a água gelada infiltrando-se. Você murmura, e eu achava que trânsito era ruim. Um fato histórico te ocorre. As estradas medievais eram pouco mais que trilhas de terra, muitas vezes intransitáveis após chuvas, e a manutenção era quase inexistente. Viajar significava enfrentar lama, rios sem pontes e o risco constante de emboscadas. Você olha ao redor, vendo apenas árvores escuras e um céu nublado que promete chuva. Uma curiosidade excêntrica surge. Alguns viajantes carregavam pedras de trovão, fósseis ou rochas estranhas, acreditando que protegiam contra relâmpagos. Você toca o saquinho de ervas, desejando que ele tivesse poderes mágicos, porque uma tempestade agora seria o fim. Historiadores ainda discutem se as viagens medievais eram mais perigosas por bandidos ou pelo terreno. Você está começando a achar que é um empate. Você continua. Cada passo um teste de paciência. A estrada é irregular, com raízes e pedras que te fazem tropeçar. Você vê marcas de carroças, mas nenhuma passa por você, e a solidão te faz repensar essa ideia. O silêncio é quebrado por um estalo nos arbustos, e você congela, lembrando das histórias de bandidos que roubam. Ou pior, você aperta o pão na túnica, como se fosse um tesouro, e tenta caminhar mais rápido, mas a lama te segura como um inimigo. Uma piada te vem à mente. Qual é o pior GPS da Idade Média? Seguir as estrelas e acabar na toca de um bandido. Você não ri, porque o próximo estalo pode ser seu fim. Depois de horas, ou o que parecem horas, já que o tempo aqui é tão confiável quanto a água do riacho, lembra da roleta russa líquida? Você vê fumaça ao longe, a cidade, ou pelo menos algo que parece um mercado. Mas antes de chegar, você cruza um rio. Não há ponte, só uma tábua meio podre que balança sob seu peso. Você respira fundo, tentando não pensar no ordalho por água. Afundar é bom, flutuar é ruim, certo? E atravessa, quase caindo na água gelada. Você chega ao outro lado ofegante e promete nunca mais reclamar de engarrafamentos. O mercado é um caos de barracas, gritos e cheiros. Alguns familiares como o esterco, outros novos, como couro curtido e peixe seco. Você tenta negociar seu pão por algo útil, tipo uma capa contra a chuva, mas o vendedor ri da sua oferta. Moedas são a única moeda aqui, e você não tem nenhuma. Você pensa no castelo, onde pelo menos tinha palha para dormir, e se pergunta se valeu a pena vir. Um homem te oferece trabalho carregando cestos, e você aceita, desesperado por qualquer coisa que te dê acesso a comida ou abrigo. Enquanto carrega cestos de nabos, você ouve rumores sobre um ataque na estrada que você acabou de percorrer. Bandidos, dizem, ou talvez lobos. Você sente um arrepio, lembrando do uivo que ouviu no castelo, e agradece por estar vivo. O trabalho é exaustivo, e suas mãos, já machucadas, ardem com o peso. Você pensa na fome, na guerra, nas pulgas, e percebe que viajar não resolveu nada. Só trocou um tipo de sofrimento por outro. Uma segunda piada surge. Por que viajar na Idade Média era tão ruim? Porque o destino final era sempre mais lama. Você sorri, mas o cansaço apaga o humor. Você termina o trabalho e ganha uma maçã pequena e meio murcha. É azeda, com um leve gosto de terra, mas você devora, sentindo um pingo de vitória. O mercado está fechando e a noite está caindo, trazendo o frio de volta. Você precisa de um lugar para dormir, mas a cidade é tão hostil quanto o vilarejo. Você vê uma igreja ao longe, sempre a igreja, e decide tentar a sorte lá, mesmo sabendo que vem com sermões e olhares desconfiados. Enquanto caminha, a lama gruda nos pés, e você sente o peso de cada passo, cada escolha. Você para por um momento, olhando para o céu. As estrelas são lindas, mas não te guiam.
Você pensa no seu mundo, onde um mapa no celular resolvia tudo, e sente saudade até das ruas mal sinalizadas. Aqui, viajar é um ato de fé, coragem ou pura burrice, e você não tem certeza de qual é o seu caso. Você aperta o saquinho de ervas, torcendo para que ele te proteja, e segue em frente, sabendo que, na Idade Média, cada jornada é uma aposta, e você está jogando com fichas emprestadas. Você deixa o mercado para trás, a maçã azeda ainda revirando seu estômago, e sente o frio cortante da noite se intensificar. O céu está limpo agora, mas as estrelas não trazem calor, e a lama nos seus pés parece congelar a cada passo. Você percebe que o inverno está chegando. Não o inverno poético dos filmes, mas o inverno medieval. Uma força brutal que transforma o vilarejo em um teste de sobrevivência. Você treme sob a túnica áspera, ainda coçando, claro, e a memória da palha úmida do castelo parece um luxo comparada ao que te espera. Na Idade Média, o inverno não é só frio. É um inimigo que mata com a mesma eficiência de uma espada. Lembra da guerra que quase te pegou? Você caminha de volta ao vilarejo, porque a cidade não ofereceu o alívio que você esperava. O vento sopra, carregando um cheiro de neve, e você vê camponeses correndo para estocar lenha e reforçar telhados de palha. Você tenta ajudar, carregando alguns gravetos, mas suas mãos, ainda machucadas do campo e do mercado, tremem de frio e exaustão. Um homem te entrega um pano velho para enrolar nos pés, e você aceita, mesmo sabendo que não vai fazer muita diferença. O frio aqui é como a fome ou a superstição. Está em todo lugar, e não há como escapar. Um fato histórico te vem à mente. O inverno na Idade Média era uma ameaça mortal, especialmente para os camponeses, que enfrentavam escassez de comida e falta de aquecimento. Muitos morriam de frio ou doenças agravadas pela desnutrição. Você olha para uma casa próxima, onde uma família se amontoa perto de uma fogueira fraca, e sente o peso dessa realidade. Uma curiosidade excêntrica surge. Algumas pessoas dormiam com seus animais, como porcos ou galinhas, para aproveitar o calor deles. Você imagina dividir a palha com um porco fedorento e decide que prefere congelar. Historiadores ainda discutem se a alta mortalidade no inverno era mais por fome ou por doenças oportunistas. Mas, para você, a resposta é clara. É tudo horrível. Você tenta se aquecer esfregando as mãos, mas o vento corta como uma faca. Você vê uma mulher embrulhando uma criança em trapos, e o olhar dela é puro desespero. A comida já é escassa. Lembra da sopa rala que quase te fez chorar? E o inverno só vai piorar as coisas. Você toca o saquinho de ervas na sua túnica, torcendo para que ele te proteja de uma gripe. Mas sabe que, contra o frio, ele é tão útil quanto um amuleto contra lobisomens. Você pensa no castelo, com suas fogueiras maiores, mas lembra das intrigas e do trabalho exaustivo. Aqui fora, pelo menos, você não precisa limpar vinho derramado. Enquanto caminha, o chão começa a endurecer com geada, e cada passo é um risco de escorregar. Você vê um homem carregando um feixe de lenha, e ele te avisa, em um dialeto quase incompreensível, para ficar longe do rio, à noite. Você não sabe se é superstição ou se o rio congela, mas depois de tudo, o ordalho, a guerra, os uivos, você decide obedecer. Uma piada te ocorre. Por que o inverno medieval era tão cruel? Porque até o gelo queria te matar. Você sorri, mas o frio engole o humor, e seus dentes começam a bater. Você para perto de uma fogueira comunitária, onde alguns camponeses se aquecem. Eles te oferecem um lugar, e você se espreme entre eles, sentindo o calor fraco da chama. Alguém conta uma história sobre um inverno tão rigoroso que o gado morreu congelado, e você sente um arrepio que não é só do frio. Você pensa na cerveja fraca que bebeu. Melhor que a água, mas gelada agora seria um pesadelo. E deseja algo quente, qualquer coisa. Um velho te entrega um gole de uma bebida que cheira a ervas e queima a garganta. É horrível, mas aquece. E você agradece, mesmo sentindo o estômago protestar. O grupo começa a cantar uma canção triste, e você tenta acompanhar, mas não entende as palavras. O som é reconfortante, de certa forma, mas também te lembra que essas pessoas enfrentam o inverno todos os anos, enquanto você mal sobreviveu a um dia. Você pensa no seu aquecedor moderno, nos cobertores fofos, e quase chora de saudade. Aqui, o calor é um privilégio, e você está começando a entender por que os camponeses dormiam com porcos. Uma segunda piada surge. Qual é o cobertor medieval? Um porco quente e um monte de orações.
Você guarda o riso, porque o frio está vencendo. Você se levanta sabendo que precisa de um lugar para dormir antes que a geada te transforme em estátua. A igreja está próxima, mas você hesita, lembrando dos sermões e da paranoia com heresia. Ainda assim, é sua melhor chance contra o frio. Você aperta a túnica, sentindo as pulgas se mexerem. Elas parecem imunes ao inverno. E caminha, o chão craquelando sob seus pés. O vento uiva, e você jura que ouve um lobo ao longe. Ou talvez seja só o medo brincando com você. A Idade Média está te testando, e o inverno é o juiz mais cruel até agora. Você chega à porta da igreja, onde uma vela pisca, quase apagando. Você entra, o ar frio mas menos hostil que lá fora. Você se encolhe em um canto, usando a túnica como cobertor, e tenta ignorar o vazio no estômago e a dor nos ossos. O inverno medieval não é só uma estação, é uma ameaça que devora os fracos. Você pensa na fome, na guerra, nas superstições, e percebe que sobreviver aqui exige mais do que coragem. Exige teimosia. Você fecha os olhos, torcendo para que o sono te leve antes que o frio o faça. Você acorda no canto frio da igreja, o chão de pedra parecendo sugar o calor dos seus ossos. A túnica áspera está úmida de orvalho, e as pulgas, fiéis companheiras, ainda dançam na sua pele. O sino toca suavemente, marcando a manhã, mas você não sente alívio, só exaustão. O inverno está apertando, e cada respiração forma uma nuvem de vapor no ar gelado. Você pensa em tudo que enfrentou: a fome, a guerra, o frio, as superstições. Aquele uivo de lobo ainda te assombra. Mas agora, tudo o que você quer é dormir. Um sono de verdade, não essa luta constante contra o desconforto. Na Idade Média, até o descanso é uma batalha. E você está prestes a descobrir que um colchão de palha é o menor dos seus problemas. Você se levanta, as juntas protestando, e segue um grupo de camponeses que se dirigem a um canto da igreja, onde distribuem pão velho. Você pega a sua parte, um pedaço tão duro que parece um tijolo, e tenta amolecê-lo com saliva, lembrando da sopa rala que já foi um luxo. O espaço ao seu redor está cheio de roncos, tosses e o som de corpos se mexendo na palha. Você encontra um canto com um monte de palha que parece menos úmido e se deita, torcendo para que o sono venha rápido. Mas o cheiro de mofo, misturado com o suor de outros corpos, te mantém alerta. Você pensa no seu quarto moderno, com travesseiros macios e um ventilador zumbindo, e quase chora de saudade. Um fato histórico te ocorre. Na Idade Média, a maioria das pessoas dormia em colchões de palha ou diretamente no chão, muitas vezes compartilhando o espaço com famílias inteiras ou até animais para se aquecer. Casas comuns não tinham quartos separados, e a privacidade era um conceito tão distante quanto a internet. Você olha ao redor e vê uma família amontoada, uma criança tossindo contra o peito da mãe, e sente o peso dessa realidade. Uma curiosidade excêntrica surge. Alguns acreditavam que dormir com a cabeça voltada para o norte atraía pesadelos, então alinhavam seus colchões com cuidado. Você dá uma risadinha, imaginando alguém girando a palha como se fosse Feng Shui medieval. Historiadores ainda discutem se essas práticas eram baseadas em superstição ou em alguma lógica prática perdida no tempo. Você tenta se ajeitar na palha, mas algo pica sua perna. Provavelmente outra pulga, ou pior, um percevejo. Você coça, irritado, e ouve um gemido vindo do canto. Alguém está sonhando, ou talvez tendo um pesadelo. O som te faz lembrar dos lobisomens que os servos temiam. Aquele corvo no castelo não sai da sua cabeça, e você se pergunta se o sono aqui é mais perigoso que o despertar. Você tenta fechar os olhos, mas o frio da pedra sobe pela palha, e o vento que entra pelas frestas da igreja faz você tremer. Uma piada te vem à mente. Qual é a cama medieval dos sonhos? Uma pilha de palha sem ratos. Você sorri, mas o som de um roedor correndo te faz pular. Você tenta se lembrar de como era fácil dormir no seu mundo. Luzes apagadas, uma série no fundo, talvez um chá quente. Aqui, o silêncio é quebrado por tosses, roncos e o crepitar de uma vela que alguém esqueceu de apagar. Você puxa a túnica sobre os ombros, tentando criar uma barreira contra o frio. Mas ela é tão fina que parece zombar de você. Você pensa na cerveja fraca que bebeu, melhor que a água, mas não um sonífero, e deseja algo que te ajude a apagar. O cansaço é esmagador, mas o medo de acordar doente
ou não acordar, te mantém alerta. Enquanto tenta relaxar, você ouve um murmúrio. Um velho está rezando, segurando um rosário de madeira. Você se lembra da igreja, com seus sermões e acusações de heresia. Aquele saquinho de ervas ainda te preocupa. E percebe que até o sono é vigiado. Dormir demais pode te marcar como preguiçoso, um pecado que a igreja não perdoa. Você tenta se convencer de que está seguro aqui, mas a memória do ordalho por fogo e da guerra no vilarejo te faz duvidar. Você toca o saquinho de ervas, torcendo para que ele seja mais remédio do que problema, e fecha os olhos. O sono vem em pedaços, interrompido por barulhos e pelo frio que morde seus dedos. Você sonha com comida de verdade, com calor, com um mundo onde pulgas não são suas companheiras de cama. Mas a cada vez que acorda, a realidade te puxa de volta. A palha úmida, o cheiro de mofo, o peso da Idade Média. Uma segunda piada surge. Por que ninguém dormia bem na Idade Média? Porque até os sonhos vinham com impostos. Você ri baixinho, mas o som é engolido pelo silêncio da igreja. Você finalmente cai em um sono leve, agarrado à túnica como se ela pudesse te proteger. A Idade Média te ensinou que nada vem fácil. Nem comida, nem calor, nem descanso. Você sobreviveu a mais um dia, mas o preço foi alto. Seu corpo dói, sua mente está exausta, e a esperança é tão frágil quanto a palha sob você. Enquanto o sono te leva, você sabe que amanhã trará novos desafios, mas por agora, o esquecimento é o único refúgio que você tem. E assim, você se deixa levar pelo sono, o corpo finalmente relaxando contra a palha, mesmo que ela pique e o frio sussurre em seus ouvidos. A igreja está silenciosa agora, exceto pelo crepitar suave de uma vela distante, seu brilho dançando nas paredes de pedra. Você respira devagar, o ar frio enchendo seus pulmões, mas há algo reconfortante nisso. Você está aqui, ainda respirando, ainda inteiro, apesar de tudo. A Idade Média testou você com sua lama, sua fome, seus medos, mas você encontrou um canto para descansar, um momento de paz. As pulgas, a guerra, o inverno, eles podem esperar até o amanhecer. Por agora, o mundo é só o som suave do vento lá fora, como uma canção de ninar antiga, te embalando. Feche os olhos, deixe os ombros relaxarem e imagine um campo tranquilo, longe do caos, onde o sol aquece sua pele e o ar é limpo. Você está seguro aqui, envolto na quietude da noite, e o sono te abraça como um velho amigo. Descanse, porque você enfrentou um dia que poucos poderiam, e amanhã é apenas um sussurro distante. Durma bem, sonhe leve, e deixe a Idade Média desaparecer por um momento.